essa é uma coletiva de imprensa para dizer que a PEC, o Movimento VAT, a Câmara dos Deputados, segue sim olhando para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, que nós estamos nos debruçando para que esse texto caminhe, para que ele possa percorrer aqui na casa. Me perguntaram se eu já havia falado com o presidente Hugo Mota. Eu ainda não consegui falar com o presidente Hugo Mota. Acho que essa conversa também não vai ser possível antes, né, do Carnaval, mas depois do Carnaval pretendo procurá-lo. Nós vamos entregar também a ele o abaixo-assinado, que já conta com quase 3 milhões de assinaturas. Enfim, toda uma organização, todo um movimento estratégico acontecendo. O texto está protocolado e agora resta saber se o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, terá interesse político e responsabilidade com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e darão a atenção necessária para que esse texto ganhe um relator, a comissão especial seja instalada e nós possamos ter a condição de fazer esse debate da maneira como ele deve ser feito, com equilíbrio, com a economia colocada sobre a mesa, chamando os setores, mas olhando para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. É isso, o PEC está protocolado, o empenho será colocado agora nesse momento, algumas conversas com lideranças prévias já ocorreram, precisamos entender a definição da presidência da CCJ, conversar com o presidente Hugo Mota e temos certeza que talvez esse ano será um ano de trabalharmos duramente em cima dessa proposta. É muito importante que se cobre coerência de muitos parlamentares dessa casa que ainda não assinaram a PEC e que já se manifestaram, alguns publicamente, contra a PEC. É muito importante que esses parlamentares que dizem defender os trabalhadores, dizem estar preocupados com a economia brasileira, com o preço dos alimentos, passam o dia fazendo isso aqui em plenário, que então tenham coerência, se de fato estão preocupados com a classe trabalhadora e com a situação econômica do povo brasileiro, incorporem essa luta do fim da escala 6x1. Que não haja hipocrisia por parte da oposição. A segunda coisa, conversamos com Érica Rick, nós vamos procurar o presidente Lula, o ministro Luiz Marinho, para que o governo também manifeste um apoio decidido a essa pauta, nos ajudando, inclusive, a conseguir os votos necessários para aprovar a PEC. Vocês sabem, aprovar a PEC é uma maioria qualificada, não é um processo fácil, exige articulação e o apoio do governo, o governo encampando como uma pauta sua também. Essa pauta é muito importante para que a gente consiga garantir os votos aqui nessa casa. O Brasil não pode deixar de discutir esse tema. E aí, Érica, você tem que mobilizar conosco todos os setores. Para discuti-lo é proibido proibir. Todo mundo tem que dar uma opinião. E esse Congresso precisa se dar conta que um país das dimensões do nosso, do tamanho do nosso, essa PEC é uma das matérias mais modernas e que tem grande impacto na vida econômica e social do Brasil. Todo mundo começa a discutir e nós precisamos estar ao lado daqueles que pensam e daquelas que pensam o país. Eu, como líder do governo do presidente Lula, vou trabalhar aqui dentro. Acho que nós temos que unir todo mundo. Não é uma pauta partidária, é uma pauta que diz respeito à vida de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que nós precisamos fazer com que esse debate unifique a casa. E eu penso, deputada Érica, que tem condições de unificar a casa. Viva o fim da escala 6x1. Nenhuma cidade, nenhum país funciona sem o trabalho daqueles que estão jogados na exaustão da jornada 6x1. Se os porteiros pararem, se as caixas de supermercado pararem, se os motoristas de ônibus pararem, a cidade para. São esses trabalhadores que fazem o Brasil, são esses trabalhadores que fazem a cidade acontecer. E são esses que estão sendo abandonados pela atual legislação brasileira e pelo poder público. Por isso, essa não é uma demanda de um grupo político, de uma corrente política, sequer da nossa esquerda, que historicamente está ao lado dos trabalhadores. Porque esses trabalhadores elegem cada um e cada uma dos deputados e deputadas dessa casa, seja do seu campo ideológico que for. É hora da gente se unir para garantir o direito desses trabalhadores. Eu trabalhei muito tempo como operador de telemarketing e sei bem o que é não poder ir ao banheiro, o que é não poder almoçar, o que é poder ter que juntar isso com outro trabalho para poder, no final do dia, ter algum dinheiro para poder garantir o sustento de casa. Não é razoável que hoje uma mãe não possa ver seu filho acordado nem um dia da semana. Não é razoável que aquele atendente da farmácia, que todo mundo precisa dele, chegue em casa, saia de casa com o filho acordado, gaste 2 horas de transporte, dormindo, volte com o filho dormindo e ganhe ainda mal, com a dificuldade de sustentar a sua casa. Essa é uma pauta fundamental para a saúde mental dos trabalhadores, mas também, eu concluo com isso, para a produtividade desses trabalhadores. As nossas prioridades esse ano são a votação dessa PEC 6x1, contra a escala 6x1,
Eu quero aqui parabenizar o movimento Vida Além do Trabalho, vereador Rick do Rio de Janeiro, a você, Érica, dizer que as nossas prioridades tiradas pela bancada é contra a escala 6x1, isenção de imposto de renda até R$5 mil com a cobrança dos super ricos e a pauta da defesa da democracia sem anistia. Então quero aqui dizer o seguinte, né, Jandira está aqui representando o PCdoB, Tarcísio, dizer que nós vamos caminhar juntos. Quero dizer também, como falou o líder do governo, conte comigo para todo o diálogo que for necessário com o governo federal. Vocês conseguiram protocolar essa PEC por causa das ruas, por causa da movimentação nas redes. Foi o povo. E é o povo que vai aprovar esse projeto. Parabéns. Hoje é um dia de vitória do povo nesse parlamento com essa PEC. Muito obrigado.